Taxa Selic caiu de novo, estava em 11,25, foi para 10,75%. E aí você deve estar querendo saber agora o seguinte: qual o impacto disso no seu bolso, nos seus investimentos, nas suas ações, nos seus fundos imobiliários, nas suas criptomoedas, na sua renda fixa? Vamos lá, aqui de uma forma bem organizada eu separei tudo para vocês. Primeiro de tudo, como esse vídeo vai estar separado? O impacto da queda Selic na economia, o impacto da queda Selic nos fundos imobiliários do meu portfólio de investimentos, vocês primos que me acompanham aqui já há alguns bons anos, o impacto da queda Selic nas ações da minha carteira e depois na renda fixa da minha carteira. Então o vídeo vai ser separado em 4 partes. E antes de a gente começar aqui, pedido especial e simples. Clica no botão de curtir e se inscreve no canal, certo? Só isso. Vamos lá, vamos começar. Imagina que eu sou um norte-americano. Eu tenho uma cara meio de gringuinho, não tenho não? Um é branquinho, olho claro, não sei o que lá. Eu tenho uma cara meio de americaninho, alemão, sei lá. Imagina que eu sou um norte-americano e aí eu tenho uma indústria de suco de laranja. Eu sou um cara empreendedor, não é mesmo? Eu pego a laranja, eu agrego valor nela, vira suco de laranja. Esse é o meu business. Vou ficar rico vendendo suco de laranja para as famílias no café da manhã. Agora imagina, se eu faço suco de laranja, eu preciso de insumo, não é? Eu preciso do quê? Laranja. Sempre que você tem um negócio, ou tem alguém que faz negócio, né, ao seu redor, um empreendedor, ele sempre precisa colocar algo para sair outra coisa. Então você coloca insumo, coloca matéria-prima, sei lá, uma planilha de Excel, alguma coisa, e sai um produto melhor, um serviço melhor. O empreendedor agrega valor. No meu caso aqui, eu preciso de laranja. E se eu preciso de laranja, eu quero comprar as laranjas o mais barato possível. Só que tanto faz de onde eu vou comprar laranja. Posso comprar laranja aqui do meu país, posso comprar laranja de outro país, posso comprar laranja de um país mais distante ainda. Eu quero pagar o mais barato possível na melhor laranja possível. Vamos por aqui, uma saca de laranja, sei lá, 1.500. O dólar, mais ou menos R$5. Só que aqui tá em real, beleza? Então se a saca de laranja tá R$1.500 e o dólar tá 5, então na verdade estou pagando $300, beleza? Agora vamos lá, o que acontece se a taxa Selic subir? Imagina o seguinte, a taxa Selic, ela está em 10%, por exemplo. Aí ela sobe para 20%. Se isso acontecer, você concorda que muito mais gente de fora do país vai querer comprar dinheiro aqui no Brasil, porque vai poder investir aqui no Brasil? Rende mais, vai render 20%. Então as pessoas compram mais dinheiro aqui no Brasil, elas vão comprar mais real. Então elas vão comprar mais real e elas vão vender mais dólar. Se elas compram mais real, o que vai acontecer aqui? O real vai se valorizar. Se antes eu precisava, por exemplo, de R$5 para comprar $1 e a taxa Selic aumenta, vai vir mais dinheiro para o Brasil, então o real vai se valorizar. O real se valorizar significa que o preço dele vai baixar. Ou seja, eu vou precisar de menos reais para comprar a mesma quantidade de dólar. Então se a taxa Selic subir, o real se valoriza. Se o real se valoriza, o dólar cai. Por isso que eu falo que o dólar estava R$5, agora o dólar está R$4, certo? É isso que acontece. Se a taxa Selic cair, é o contrário. As pessoas vão tirar dinheiro do Brasil, elas vão comprar mais dólar. Então elas vão comprar mais dólar e vão vender mais real. Logo, eu vou precisar, ao invés de R$5 para comprar $1, eu vou precisar de, eventualmente, R$6 para comprar o mesmo $1. E aí vamos supor então que a Selic subiu, que não foi o que aconteceu no vídeo, tá? Mas só pra gente entender, vamos supor que a Selic subiu. Se a Selic subiu, agora a cotação do dólar tá em 4,50. Se a cotação do dólar tá em 4,50, o que vai acontecer? A saca de laranja continua eventualmente R$1.500, só que o dólar agora ele tá 4,50, e aí se eu for dividir 1.500 por 4,50, vai dar mais ou menos $333. O que isso daqui significa? Significa que pra mim, ou seja, eu que compro laranja, antes eu pagava 300, antes era 300 e agora eu tô pagando R$33 a mais por saca de laranja. Então eu tô pagando mais caro por um produto que eu vou vender, no final das contas, pelo mesmo preço. Então eu perco dinheiro. Agora, se no Brasil isso daqui tá $333 para comprar e na Argentina isso daqui continua 300, porque não teve essa alteração cambial lá, o que você acha que eu como empreendedor vou fazer? Eu vou parar de comprar do Brasil, vou começar a comprar da Argentina. Então foi bom para quem aqui? Para a Argentina, que agora vai vender mais, por uma questão cambial. Agora, a Selic caiu. Isso que aconteceu. Se a Selic caiu, o dólar tende a se valorizar. Se a saca de laranja aqui tá R$1.500, aí o dólar ele foi para eventualmente R$6, não que eu acredite que vai para R$6, é só para te mostrar a lógica extrapolando, né? Aí se for para 6, poxa, então significa que a saca de laranja vai ser mais ou menos $250. Então agora, o que a gente vê? A gente vê que fica mais barato comprar laranja aqui continua o mesmo preço. Então o que vai acontecer? Eu vou comprar mais laranja aqui,
porque está mais barato e talvez outros produtores também comprem mais aqui. Conclusão, quando tem uma apreciação cambial, ou seja, o real sobe, a gente tem uma desaceleração da atividade econômica. Quando a gente tem uma desvalorização cambial, ou seja, quando o real cai, a gente tem uma aceleração na atividade econômica. A gente vai vender mais. Vamos então falar do impacto nos fundos imobiliários. Essa fórmula é muito importante. DPA sobre KE sobre menos G. O que significa isso? Dividendo pago por ativo, aqui é o dividendo anual, né, que um fundo imobiliário recebe, e aqui é o custo de capital próprio. Custo de capital próprio seria basicamente a inflação mais uma taxa que eu vou colocar aqui de prêmio. O G seria o crescimento na perpetuidade, então é quanto esse fundo imobiliário vai crescer ao longo do tempo. Vamos fazer um exercício aqui. Então 5,7% seria aqui o prêmio do IPCA. Por exemplo, Tesouro IPCA mais 5% ao ano, mais 6% ao ano. É dessa taxa que a gente está falando. E aqui a gente colocou uma taxa arbitrária com 5%. Nesse caso, nesse cálculo, eu teria um preço justo de R$ 109. Ou seja, significa que R$ 118, que é o preço de hoje de LZR, tá caro. Só que se, por exemplo, a taxa de juros subisse muito e, por acaso, esse prêmio também subisse, o que nem sempre acontece, vamos supor que ele subiu para 7%, significa que esse fundo imobiliário deveria estar valendo menos. Deveria estar valendo R$ 94,63. Ou seja, hoje, R$ 118 estaria muito caro. Agora, se a taxa de juros diminui e, eventualmente, o prêmio sobre o Tesouro IPCA diminui para 4%, o fundo imobiliário deveria valer muito mais, R$ 138. E aí os R$ 118 de hoje estariam muito baratos, teriam um prêmio maior. E o que aconteceu agora? A taxa de juros caiu. Agora, essa taxa ela não é tão óbvia, mas se por acaso ela diminuir por causa da queda da taxa Selic, a gente vai ter um fundo imobiliário que tende a valer cada vez mais. Agora, a gente não vai olhar para o fundo imobiliário só assim para tomar decisão se ele está barato ou não, se vale a pena comprar ou não. Então a pergunta é um bom momento para investir em fundos imobiliários? Aliás, antes de eu te mostrar aqui um gráfico muito importante, deixa nos comentários se você acha que faz sentido comprar fundos imobiliários ou não. Eu quero saber a opinião dos prêmios. Esse gráfico aqui, ele vai demonstrar o seguinte. Essa linha azul mais escura, ela representa o dividend yield. Ou seja, pega o preço do fundo imobiliário e olha quanto ele paga por ano. Isso aqui vai ser o yield, vai ser o quanto ele paga por ano sobre o preço do fundo imobiliário. Então, atualmente, ele está em 11,18%. Significa que se você investir R$ 100, você vai ganhar R$ 11,18 de dividendos por ano, mais ou menos. Esse é o dividend yield. Aqui embaixo, esse 5,62 é o quanto está pagando o prêmio do uma NTNB. NTNB significa Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é a linguagem mais moderninha, NTNB é a linguagem das antigas do mercado financeiro. Então, esse aqui é o prêmio de um Tesouro IPCA, esse aqui é o yield do fundo imobiliário. Essa diferença aqui, a gente chama de spread, tá vendo? Esse spread, ele nunca esteve tão grande, E com spread grande, a gente vê o seguinte, sempre que a gente vê a boca do jacaré aqui abrindo, a gente geralmente vê depois eles se encontrando. Quando o yield de um fundo imobiliário diminui, geralmente isso aqui significa que o preço do fundo imobiliário aumentou. Então, se o fundo imobiliário ele vale 100 e você recebe 10 por ano, você tem um yield de 10%. Se o preço do fundo imobiliário subiu para 200 e você continua recebendo 10, o yield foi para 5%. Então, quando o preço sobe, o yield cai. Então, isso daqui geralmente acontece. E agora a gente está com um yield muito alto, o que denota que, historicamente, foi um bom momento para você comprar fundo imobiliário. Por isso que hoje, inclusive, uma das minhas maiores posições está em fundo imobiliário. Então hoje tem os maiores dividendos yields da história e a gente tem também um spread muito grande com o Selic caindo. Teoricamente, é um bom cenário para você comprar fundo imobiliário. Agora, não é porque vale a pena comprar fundo imobiliário que se você comprar qualquer fundo imobiliário você vai ganhar dinheiro. Tá? Aliás, fica aqui um pequeno merchan, mas muito necessário para que você assine a Finclass. Em especial agora, porque a Finclass vai fazer 3 anos de aniversário e a gente vai ter uma oferta que vai durar apenas 24 horas. Para você assinar a Finclass, só no dia 24 de abril, então a oferta começa no começo do dia, termina no final do dia. Você pode assinar a Finclass com 50% de desconto, só nesse dia, tá? Então ela vai sair por R$ 34,90 por mês no plano anual e você ainda vai ganhar um ingresso para você participar do evento presencial da Finclass. Presencial, eu vou estar lá, vai ser no ginásio Ibirapuera, vai ser um baita evento, tá? Então, para você participar dessa oferta, clica no link da descrição, coloca um nome e o e-mail para você ser avisado. E tem mais 6 bônus incríveis e tem um bônus lá que quando vocês virem na página, vocês vão ficar muito felizes porque vocês me pedem isso há muito tempo. E finalmente tá ali nos bônus só para quem assinar esse dia, tá bom? Então clica lá no link da descrição, nome e e-mail. Agora, qual que é o impacto da Selic nas ações? Vamos lá, números. Pensar numa empresa, vamos criar um nome aqui, a empresa do Bolinha. Essa é a empresa do Bolinha. A empresa do Bolinha, no ano 1, ou seja, a gente está no ano 0, tá? Daqui um ano, ela vai gerar
100 mil de fluxo de caixa. Daqui a 2 anos, ela vai gerar 115 mil de fluxo de caixa. Daqui a 3 anos, ela vai fazer 132 mil. Daqui a 4 anos, ela vai fazer 152 mil e assim por diante. O que vale mais, 100 mil reais hoje ou 100 mil reais daqui a um ano? Hoje, porque eu posso pegar 100 mil hoje, investir a 10% ao ano, por exemplo, e ter 110 mil reais no final do ano. Então, se eu sei que 100 mil hoje vale mais no futuro, quanto que 100 mil reais no futuro vale hoje? Eu tenho que usar uma fórmula. Essa fórmula geralmente é valor final sobre 1 menos taxa elevado ao número de períodos. O que seria o valor final? 100 mil. Então aqui, 100 mil. 1 menos a taxa. Então vamos supor que eu vou descontar esse valor aqui um ano a uma taxa, digamos de 10,75%. Então daria 0,175 elevado a N períodos, N1. Então aqui seria 1. Ou seja, esse cálculo vai dar 90 mil. Então 100 mil reais daqui a um ano vale 90 mil. 115 mil reais, que é o quanto a empresa vai estar gerando de fluxo de caixa daqui a 2 anos, se tudo der certo, trazidos a valor presente, vale quanto? 94 mil. 132 mil daqui a 3 anos vale quanto? 97 mil. Eu sigo assim por diante. Significa que se eu trouxer uma taxa de desconto de 10,75%, uma empresa que cresce nesse ritmo e depois cresce 3% ao ano na perenidade, vai valer 912 mil reais. Só que se a taxa de juros diminuir, o dinheiro do futuro ele vai valer mais, porque meu custo de oportunidade diminui. Então hoje eu posso investir a 10% ao ano. Se a taxa de juros tivesse 2% ao ano, eu não poderia investir a 10% ao ano. Eu teria que investir a 2%, 3% ao ano. Então o dinheiro do futuro vai ser menos descontado. Por exemplo, se eu descontar o futuro a 8% ao ano ao invés de 10,75%, essa empresa valeria 1 milhão ao invés de 912 mil. Então olha a diferença. Uma empresa, se eu descontar 10,75, vale 912 mil. Se a taxa de juros cair 0,75%, a empresa vale 3,7% a mais. Se ela cair de 10,75 para 9, a empresa vale 8,9% a mais. Até que no valuation, se a taxa de juros caísse para 6%, uma empresa valeria 27% a mais. O que eu quero te mostrar aqui? Uma única coisa. Taxa de juros caindo, o dia do futuro vale mais, então todas as empresas acabam valendo mais. Agora, de novo, mas não é porque isso aqui vai acontecer ou vem acontecendo que qualquer ação vai te dar lucro. Você precisa escolher uma boa ação. Se você quer escolher uma boa ação, de novo, ouve o último recado, assina a Finclass. No aniversário, não assina hoje não. Pega a promoção da Finclass, coloca o nome aqui na descrição para você aprender a escolher as boas companhias. Aquelas que vão gerar mais fluxo de caixa e são mais descontadas para você colocar o seu dinheiro, tá? Agora, qual que é o impacto na renda fixa? Isso daqui a gente chama de renda fixa pós. Renda fixa pós-fixada. Ou seja, eu tenho aqui o CDI, por exemplo, CDI de 10,75 ou 10,25 e assim por diante, e eu tenho um rendimento atrelado a esse CDI. Então, por exemplo, se eu tenho um investimento que paga 100% do CDI e o CDI está em 10,75, eu vou ganhar 10,75% ao ano. Se a taxa Selic cair 0,5%, por exemplo, o que eu ganho ao ano, que é 10,75, vai virar 10,25 e assim por diante. Então, quando a taxa cai, eu diminuo o rendimento. Se eu tenho um investimento que paga 120% do CDI, eu ganho 120% de 10,75. Então, eu ganharia 12,9% ao ano. Se a taxa cai, aí eu ganharia um pouco menos e assim por diante. E se eu ganho 80% do CDI, eu teria um rendimento que também cairia ao longo do tempo. Então o impacto numa renda fixa pós-fixada, que é a maioria dos investimentos hoje, é esse. CDI cai, seu rendimento vai cair um pouco também. Em tese a inflação aumenta, então fica pior para você, porque seu rendimento cai e o seu dinheiro vale menos porque a inflação tende a acelerar. Então aqui é o seguinte, se eu investir 10 mil reais por 50 anos, se eu tiver aqui 10,75% de rentabilidade, ou 10,25%, ou 9,75%, olha o impacto no futuro. Eu mudar de 9,75 para 10,75, 1% ao ano, dá um impacto de 600 mil reais. Então qualquer rentabilidadezinha que às vezes você fala, mas é pouco hoje, é muito no futuro, porque é uma vida pela frente. E juros compostos é uma grande bola de neve. Então esse é o impacto, mais uma queda de Selic. E se você quer que eu continue fazendo esses vídeos, é claro, deixa nos comentários aqui pra gente correr, fazer e soltar o vídeo na hora, certo? Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.